Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Estamos chegando ao final do nosso trimestre, lição de número 11, 1 Coríntios capítulo 14, dom de profecia e ordem no culto. Texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A leitura bíblica está em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 20 a 40. Verdade prática nos diz que o culto é um momento de adoração a Deus e edificação da igreja. Não há espaço para o individualismo. Antes de prosseguirmos, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Espalhe a boa semente aos corações. Passemos então à introdução da nossa leitura. Na introdução do comentário, lemos que no capítulo 14 desta carta aos Coríntios, Paulo ensina como deveria ser o culto na igreja primitiva. Ele visa corrigir o exercício desordenado de dons pelos coríntios, salientando a necessidade de edificar a congregação e de aplicar os ensinos dos capítulos 12 e 13. Os dons exercidos no culto público devem ser de benefício coletivo, caso contrário, tudo resultará em desordem e confusão. No primeiro tópico, o dom de profecia. Toda a linha de raciocínio deste capítulo envolve a comparação entre o dom de profecia e os dons de falar e interpretar línguas. O dom de profetizar é a capacidade sobrenatural de falar em nome de Deus, entregando uma mensagem dele aos seus destinatários. Primeiro item do primeiro tópico, incentivado a buscar. Paulo escreve a seguinte ordem: segui o amor, sigam o amor. Procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, principalmente que profetizeis. O dom de profecia é a capacidade de falar em nome de Deus. Neste dom está envolvido também o poder para profetizar eventos futuros. O dom de profecia tem o claro propósito de edificar, exortar,
e consolar a Igreja de Cristo na terra. Para Paulo, este dom é considerado maior que o dom de línguas, devido à sua clareza e possibilidade de entendimento. É mais edificante profetizar que falar em outras línguas no culto da Igreja do Senhor. Por isso, Paulo recomenda que todos os cristãos procurem falar em línguas, mas principalmente que busquem o dom de profecias. Então aqui já temos uma pista que quando se refere a falar em línguas, Paulo não está se referindo a qualquer tipo de linguagem. Não está se referindo a linguagens humanas. Caso contrário, a profecia seria tão igual ao dom de línguas. Vemos que ela é acima do dom de línguas porque as línguas são desconhecidas, são celestiais, são angelicais. Se elas fossem humanas, seriam de fácil compreensão por todos e equivaleriam à profecia. Segundo item do primeiro tópico, as línguas edificam quem fala, pois quem fala em outra língua não fala a homens, a não ser a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aqui, mais uma pista de que essas línguas não são línguas humanas, já que fala-se em mistérios. O termo grego usado aqui significa algo que não é revelado a ninguém, algo que não é compreensível a ninguém. Portanto, se o falar em línguas fossem línguas humanas, os homens entenderiam o que está se falando. E dessa maneira, como não entendem, porque são línguas desconhecidas, celestiais. O dom de línguas não deve ser desprezado pelos crentes de hoje. Tem uma grande importância na edificação pessoal, ou seja, Paulo destaca que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Isso não é de pouca importância, porém é de uma importância menor se comparado à edificação coletiva. O que nós não podemos é desprezar a edificação pessoal em prol da edificação coletiva. As duas são importantes e devem ser observadas. Além disso, o dom de línguas é um sinal para os incrédulos, ou seja, para os infiéis. É um sinal da presença divina no meio do seu povo, constituindo evidência inequívoca da presença e operação do Espírito Santo. Porém, pelo seu caráter personalíssimo, principalmente quando não há quem interprete essas línguas, esse dom deve ser exercitado com parcimônia, ou seja, use com moderação durante as reuniões públicas. Devemos levar em conta que Paulo não está desprezando o dom de línguas, e sim enfatizando a necessidade de ordem no culto, enfatizando o caráter de edificação coletiva que deve ter no culto. Dentro desse contexto, é desejável que as mensagens entregues sejam proveitosas para todos. Quando se fala proveitosas, quer dizer inteligíveis para todos, todos entendam. Portanto, a profecia ela é superior. Tem que ser algo proveitoso para todos, inclusive para os incrédulos, como ocorre com o dom de profecias, ou também quando acontece o dom de línguas conjugado com a interpretação das línguas, aí equivale à profecia. Terceiro item do primeiro tópico, a profecia edifica a igreja, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A profecia edifica a igreja, ou seja, a coletividade, todos os que estão presentes naquela reunião. Exorta-os a permanecer firmes em seu fundamento, consola os fiéis nos momentos difíceis, especialmente com a esperança da volta de Jesus e de nosso futuro glorioso ao lado dele. Não é sem razão, é um dom tão desejável para os crentes. O termo edificar significa literalmente construir, levantar. A vida cristã é uma construção que está em desenvolvimento. Temos que ter ciência que estamos levantando tijolo por tijolo desta tão grande obra. E com certeza a profecia fará com que esse edifício seja construído com bases bastante sólidas. Abrindo um parênteses, é por isso que hoje em dia o inimigo das nossas almas tem procurado tanto descredibilizar a profecia e também os profetas. Quantas pessoas a quem Deus deu o dom de profecia e começaram a usar da maneira correta. Porém, o orgulho, as más companhias, as famas deste mundo e tantas outras coisas acabam fazendo com que aquele profeta se corrompa, com que aquele profeta já passe a usar o seu dom da forma errada, trazendo dessa maneira
escândalo tanto à igreja quanto ao mundo que nos cerca, levando as pessoas a zombarem do dom de Deus e a descrerem das profecias. É por isso que hoje nós temos tantas pessoas, até mesmo crentes, que são descrentes no dom de profecia, que não acreditam que Deus ainda hoje levanta profetas. É devido a esse mau uso do dom profético. Segundo tópico da lição, mais útil no culto. Primeiro item, profecia é mais útil. Paulo escreve da seguinte maneira: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O desejo de Paulo era que os irmãos na igreja de Corinto falassem em línguas, porém o desejo maior dele é que eles profetizassem, porque a profecia é superior ao dom de línguas, a não ser que a pessoa que fala as línguas também possa interpretar. Aí estarão em ação dois dons espirituais ao mesmo tempo, o dom de línguas e o dom de interpretar línguas, que, como nós já vimos na lição retrasada, eles podem ser utilizados pela mesma pessoa ou por pessoas diferentes. Ou seja, Deus pode dar a uma pessoa o dom de falar em línguas e a outra pessoa o dom de interpretar essas línguas. Durante o culto, a prioridade deve ser a edificação da igreja de forma coletiva. Quando Paulo fala que o que profetiza é superior em outras línguas, não está menosprezando as pessoas que falam em línguas e nem exaltando as pessoas que profetizam. Isso seria como tirar o pino de uma granada e ficar com ela na mão, pois incentivaria ainda mais os partidarismos e divisões numa igreja que já estava dividida, que já estava repleta de panelinhas e facções. E Paulo não queria isso, ele queria justamente unificar, unir, pacificar os irmãos. Lembre-se que Paulo está tratando sobre ordem no culto. E ordem vem de organizar. Organizar significa, entre outras coisas, escolher o que deve ser priorizado e o que deve ser considerado secundário. Mas claro que nem tudo que é considerado secundário não tem nenhuma importância. Nada disso. Há uma indicação dessa lista de prioridades no capítulo 12, versículo 28. Nela, o profeta aparece em segundo lugar. Após o apóstolo, a variedade de línguas aparece em último. Durante o culto, a prioridade deveria ser a edificação da igreja, de forma coletiva. Neste contexto, aquele que tivesse uma profecia para entregar deveria ser priorizado na ordem do culto em relação ao que falava em línguas, pois aquela mensagem edificaria a igreja, enquanto que as línguas edificariam apenas o indivíduo. Segundo item, as línguas com interpretação. Pelo que, o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Como fica claro, o importante no culto é que a igreja receba edificação. Por isso, Paulo recomenda: aquela pessoa que recebeu o dom de falar em línguas diante da igreja deve orar para que possa interpretar essas línguas. Aqui vamos abrir um parênteses para distinguir as línguas como sinal do batismo com o Espírito Santo, não é isso que Paulo está falando aqui, as línguas como sinal da presença de Deus na vida daquela pessoa, que também aqui não é o dom de línguas, e, por fim, as línguas como dom espiritual, que é disso que Paulo está tratando aqui. Caso contrário, nós poderíamos pensar, bem, se não tem ninguém que interprete, então a pessoa que está cheia da presença de Deus, se sente impulsionado a falar em línguas pelo Espírito Santo, ela deve ficar calada. Mas isso contrariaria o que Paulo escreve lá na frente. Não proibais, não proíbam falar línguas. Paulo estaria se contradizendo. Dessa forma, o apóstolo está fazendo um apelo para que os coríntios sejam maduros no modo de pensar, deixando partidarismos e individualismos de lado para priorizar a unidade da igreja. Paulo evoca tão fortemente a figura da igreja como um corpo em que cada fiel é um membro diferente, que não há espaço na epístola para ninguém se sentir autossuficiente ou fora do corpo da igreja. Segundo tópico, terceiro item: prova da presença de Deus. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós.
Desde o capítulo 12, o apóstolo Paulo já havia se pronunciado a respeito da manifestação do Espírito Santo. Ele ponderou que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também observou que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Em outras palavras, os dons pertencem ao Espírito Santo e não à pessoa a quem são concedidos. Hoje em dia, o Espírito Santo tem se manifestado de muitas maneiras. Muitas das pessoas que são usadas por Deus são bajuladas, até idolatradas. Por vezes, isso acaba subindo a cabeça. Devemos entender que as pessoas a quem o Espírito Santo concede os dons são tão somente canais, instrumentos usados por ele para edificar a sua igreja. É como se as pessoas que recebem dons espirituais ou talentos materiais de Deus, essas pessoas devem se sentir como canetas na mão de um exímio escritor. O dom é do Espírito Santo, que faz conforme lhe apraz. Adore a ele e não a pessoa que exercitou o dom. É muito comum, é impulso nosso, querermos idolatrar o canal que Deus usou, a caneta que Deus usou, mas temos que adorar ao escritor que usou a caneta. Terceiro e último tópico, ordem no culto. Primeiro item, participação de todos. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Paulo está afirmando que todos os crentes de Corinto, e por que não dizer de todas as igrejas, podem contribuir para a edificação da igreja local. O culto deve ser variado e fervoroso. Não precisa ser composto só de profecia, como também não se vai passar o culto todo cantando. O culto não deve sair em monotonia. Não deve virar um monólogo, no qual apenas uma pessoa fala a reunião toda. O culto deve ter variedade e diversidade. Afinal, o culto é para Deus, não é para entreter o homem. São formas que temos de glorificar a Deus. Cada pessoa pode contribuir de diferentes formas e em diversas oportunidades. Segundo item do terceiro tópico, participação com ordem. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, ou seja, Paulo está deixando claro que não é para falar todos ao mesmo tempo. E haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Paulo orienta que ao falar de profecias ou línguas, os crentes deveriam seguir as seguintes orientações. Primeiro, nenhuma nem outra deveriam ser proibidas. Não proíbam profetizar. Não proíbam falar línguas. Segundo, os irmãos se manifestem um após o outro. Ou seja, o profeta ou a pessoa que fala em línguas, ela precisa ter controle sobre o dom. E terceiro, no caso das línguas, elas devem ser interpretadas. Esses parâmetros se aplicam ao culto, não a momentos particulares de oração. Ou seja, se estamos orando em nossa casa, em nosso quarto, e Deus nos enche do seu Espírito para falar em línguas, não precisamos de intérprete. Ali estamos falando conosco e com Deus. Paulo ratifica que o dom se encontra sob o controle de quem o exerce, e que este pode e deve ficar em silêncio quando for apropriado. Ele reconhece que os dons são uma manifestação do Espírito Santo, e isso pode ocorrer de forma espontânea no meio da igreja, mas os irmãos devem ter bom senso e domínio próprio para controlar a manifestação de modo que não atrapalhe o desenrolar da reunião. Falar é dom, calar é fruto. Terceiro e último item do terceiro tópico, decência e ordem. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A manifestação do Espírito Santo no meio da igreja não é um mover no qual os envolvidos ficam enlouquecidos e fora de si. Eu sei que ao ouvir isso, muitos vão logo imaginar. Então, muitas igrejas estão precisando dessa lição. Não estão de acordo com o que estamos lendo aqui. É verdade. Infelizmente, é muito fácil as pessoas perderem o controle dos dons espirituais e das manifestações espirituais. Há muitas pessoas que ainda são bastante carnais e dessa forma não têm controle nem maturidade para manifestação dos dons espirituais, com isso servindo de zombaria e ridículo para o Evangelho.
A fala de Paulo nesta passagem é marcada pelo equilíbrio, pela ponderação. Extremos devem ser evitados. É possível deduzir que na igreja de Corinto, o culto estava deixando de ser um momento de adoração a Deus para virar palco de mais dissensões, exibicionismo, concorrência, partidarismo e desordem. De um lado, havia irmãos que queriam falar em línguas em alto e bom som, ao mesmo tempo que outra pessoa estava naquele momento orando, cantando, entregando uma mensagem. De outro lado, havia os que ficavam irritados com essa atitude, queriam proibir qualquer manifestação do dom de línguas durante o culto. Esse duelo de extremos estava tornando o culto um momento insuportável, uma bagunça sem sentido, algo sem ordem. Paulo explica que todos devem ter seu espaço e sua oportunidade durante o culto. Tudo, porém, deve ser feito de forma agradável, ordenada, sucessiva, organizando as prioridades com base naquilo que seja mais edificante para a igreja. Quando Paulo fala que, em não havendo intérprete, o que fala em línguas deve se calar, não significa que só pode haver manifestação de línguas se alguém puder interpretar. Além disso, quando Paulo diz para ficar calado, não significa que o crente deve ficar em silêncio absoluto dentro da igreja durante o culto. Como já dito, tudo deve ser regulado pelo bom senso e pelo domínio próprio, com todos dando prioridade à edificação coletiva. Dentro desse contexto, entendemos que o crente pode permanecer falando em línguas durante o culto, mesmo se sem intérprete, em tom moderado, em tom que não venha atrapalhar o bom andamento do culto. Continuando sua instrução, enquanto alguém profetiza, os outros julgam. Julgar significa discernir, avaliar o que está sendo dito, retendo o que foi bom. Ora, mas alguém poderá perguntar, vem cá, Jesus não falou algo do tipo não julgueis para que não sejais julgados? Sim, ele falou. Mas ele estava se referindo a quê exatamente? A esse mesmo assunto? Óbvio que não. Existem situações que não devemos julgar. Existem situações que devemos. Jesus nos dá o parâmetro para isso ao falar, não julguem pela aparência, mas pela reta justiça. Imagine um profeta que tem renome, que tem fama. Devemos aceitar tudo que aquela pessoa supostamente profetizar em nome de Deus, sem questionar? De forma nenhuma. Não importa qual famoso seja o profeta, quão espiritual ele pareça ser. Temos que analisar a profecia que vem daquela pessoa à luz da palavra de Deus. Se aquele profeta famoso, de renome, com a aparência de ser muito espiritual, nos trazer uma mensagem que claramente está em desacordo com a palavra de Deus, isso deve ser rejeitado. Não importa quão famoso ele possa ser. Por outro lado, um profeta que não é uma pessoa famosa, conhecida, que talvez até nem tenha uma boa aparência, que não tenha um parecer nem formosura, mas que traz uma mensagem que vem de Deus, uma mensagem que está de acordo com a palavra de Deus, mas que talvez não seja uma mensagem tão agradável, não seja uma mensagem tão massageadora de ego, talvez seja uma mensagem chamando ao arrependimento, chamando à conversão. E aí, vamos rejeitar aquela profecia só porque não é um profeta famoso? Só porque não é alguém de renome? Só porque não é uma pessoa de muito parecer ou formosura? De maneira nenhuma. Então, é isso que Jesus está querendo nos transmitir quando ele fala para julgarmos com a reta justiça e não pelas aparências. Podemos sim então julgar, desde que seja com os critérios corretos. Após enfatizar que a profecia deve ser julgada, as palavras do apóstolo a respeito do silêncio da mulher visavam a tratar diretamente dessa questão de julgar e analisar a fonte e o sentido da profecia. Os homens eram encarregados desta missão. As mulheres deveriam evitar questionamentos na hora do culto. E se ela fosse casada, é o marido que deveria conversar com ela em casa no sentido de instruí-la, de explicar-lhe aquilo que fora tratado no culto, aquela profecia, aquela pregação, aquela revelação. É nesse sentido que Paulo está falando das mulheres caladas na igreja. Portanto, essa recomendação de Paulo sobre as mulheres caladas na igreja não tem absolutamente nada a ver com alguma proibição para que a mulher
pregue, para que a mulher ensine, para que a mulher tenha um cargo pastoral. Não tem absolutamente nada a ver com isso. A intenção de Paulo não é dizer que as mulheres em geral não podem falar nas igrejas. Uma proibição dessa seria uma contradição direta do que nós já estudamos no capítulo 11, versículo 5. Lembremos que a igreja se reunia nas casas e tinha muito valor o testemunho da harmonia entre os maridos e esposas, principalmente do casal dono do local, sempre observado por todos que visitavam os cultos. Daí a recomendação final de Paulo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Isso visava evitar, inclusive, comentários maliciosos ou desavergonhados dos vizinhos. Afinal, a igreja se reunia em casas. Já imaginou cultos realizados em casas que fossem algo próximo até à loucura coletiva? O que os vizinhos iriam pensar? O que os vizinhos iriam comentar? Eles iriam se sentir atraídos a unir-se aos cristãos ou iam procurar ficar o mais longe possível deles? Então é nesse sentido que vem a recomendação também de Paulo e que serve para os cultos realizados em qualquer ambiente. Não é dizer que num culto em casa temos que ser comportados, mas no culto realizado no templo, libera geral. Podemos deixar o mover de Deus fazer o que quiser. Não é assim. Não importa o ambiente, em casa ou no templo ou qualquer outro lugar. Tudo, o culto, tem que ser feito com decência e ordem. Ou seja, nada de manifestações espirituais, supostamente espirituais, mas que tenham um caráter indecente, um caráter que venha trazer desabonamento para o evangelho. E muito menos falta de ordem, bagunça. E existem, claro, aqueles que sempre irão, de alguma maneira, corromper a mensagem verdadeira do evangelho. Então, a mensagem e a recomendação de Paulo são muito atuais, muito importantes. Concluímos com a aplicação pessoal. O culto é um momento de adoração a Deus. O culto é um momento de edificação da igreja como corpo de Cristo, no qual cada um pode exercitar os dons, desde que seja com decência e ordem. Temos aqui o resumo da nossa lição de número 11 deste trimestre, e você, na sua escola bíblica, com certeza irá aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.